Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Metamorfose. Hoje estamos recebendo uma pessoa maravilhosa aqui no programa. Eu me chamo Gleice, sou idealizadora do podcast e também mentora de vendas. E o nosso programa tem sempre a especialidade de falar de empreendedorismo, família, negócios e insights. Hoje eu apresento para vocês a doutora Juliane, dentista. Seja muito bem-vinda, Juliane Guimarães, né? Isso. Tudo bem, Ju? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu. A gente tem muito o que conversar hoje, né? Tanto sobre sorrisos, quanto negócios, quanto família também, né? Sim. E antes da gente começar, Ju, eu queria entender um pouco mais a Juliane CPF, né? A gente fala muito sobre negócios, mas eu sei que você é mãe, esposa. Conta pra mim um pouquinho. O que eu posso falar sobre a Juliane, né? Eu sou esposa, mãe de 2 filhos, o Miguel de 11 anos e o Jorge de 1 ano. Filha da Judite e do Matheus. Sou sonhadora, empreendedora, né? Realizadora dos planos de Deus, cristã, católica. E além de dentista, né? Eu gosto de sonhar e de realizar tudo aquilo que eu puder para minha família, né? Para todo mundo. Que legal. E seus filhos têm quantos anos? 11 anos, o mais velho, e 1 ano o bebê. E como que é conciliar, Ju, a maternidade e o empreendedorismo? Porque eu vivo isso também. Sim. E eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que a gente tem que contar muito com apoio, né? Ter uma rede de apoio, saber pedir ajuda quando necessário, porque a gente tem que equilibrar um pouquinho de cada papel para poder realizar tudo de uma maneira bem eficiente. Bem tranquila, né? Porque mas a nossa agenda... mas eu conto muito com a rede de apoio. Minha mãe me ajuda muito. Ai, que bacana. E você me contou também que você estudou em escola pública, né? Passou ali em 3 universidades muito importantes daqui do estado. Me conta como foi essa trajetória até chegar na doutora Juliane, que hoje é uma dentista de sucesso aí do Vale. Então, eu sempre estudei a maior parte da minha vida em escolas públicas. E aí, no último ano do ensino médio, eu fui bolsista de um colégio particular. E aí, eu passei nas universidades, na USP, na Unesp e na Unicamp, nos cursos de odontologia e medicina. Devido a questões financeiras mesmo, eu não pude sair, né? A minha mãe falou, não, você tem que ficar aqui. E eu sou filha única, tem a questão da família. E eu acabei escolhendo pela Unesp, que é uma universidade aqui de São José dos Campos, né? Um campus pequeno, mas considerado uma das melhores universidades do país e do mundo na odontologia. Verdade. E foi uma das melhores escolhas na minha carreira, porque não só pela carga, né? Pela carga científica da universidade mesmo, mas pelas amizades que eu fiz ali, eu falo desde a portaria até o pessoal da administração, não só os colegas de classe, mas eu pude estar perto da minha família. Sim. Então, foi uma das melhores escolhas na minha carreira. E desde o começo você sempre soube que queria ser dentista? Eu sempre soube que eu queria algo na área da saúde, né? Eu sempre gostei de lidar com pessoas, de atender pessoas, de estar ali, né, com o público. Mas eu ainda fiquei em dúvida na área de psicologia, odontologia, medicina, e aí no final eu afunilei para medicina e odontologia. Tinha a inspiração da minha dentista na época, né, que eu sempre gostei muito de organização, ela sempre com aquela bancada arrumada, tudo bonito, o jaleco, os cheiros, eu gostava muito, não era algo que me deixava com medo, né, eu ficava feliz em ir ao dentista. Sim. Então, acho que isso me incentivou muito. Bacana. E o que te inspirou, assim, nessa força, nessa determinação de realmente continuar esse processo, né? Até chegar à universidade? Porque a gente sabe que escola pública hoje não tem tanto conhecimento, né? Pra gente poder realmente fazer uma faculdade, numa federal, né? E como que foi esse processo para você? Sempre foi incentivo da minha mãe, assim. A minha mãe sempre me disse, assim, que tudo que eu quisesse, eu poderia conseguir através da educação, através do estudo. Então, eu me agarrei a isso, me apeguei a isso e falei, não, eu quero mudar a minha realidade e eu vou conseguir através do estudo. Então, eu pegava tudo que eu aprendia na escola, eu ia lá para os professores e pedia mais, né? Eu quero um pouco mais, me ensina um pouco mais. E às vezes eu ficava além do horário. Então isso foi me abrindo portas. Eu participei de várias Olimpíadas. Ah, legal. A Olimpíada de Língua Portuguesa me abriu porta para esse colégio particular que eu fui bolsista. Que legal. Participei de Olimpíada de Matemática. E aí isso me abriu, né, várias oportunidades. Você sempre foi muito estudiosa. Sim, porque eu sabia que a única forma de mudar a minha realidade era através da educação. Eu não tive pais os meus pais vieram de famílias simples. Então não era possível, eu tenho herança, não tive.
tive, né? Então, ou eu batalhava por algo, ou eu ia continuar naquela mesmice. Sim. Então, através da educação, minha mãe falou, você vai conseguir. Se você estudar, você pode ser o que você quiser. E eu me apeguei a isso e foi a partir disso que eu consegui chegar na odontologia. Que bacana, né? A gente sempre fala sobre o empreendedorismo, Sim. de que ele realmente ajuda muitas famílias, Sim. né? Ajuda as empreendedoras, mas a educação faz parte disso também. Não tem Sim. como a gente ser uma empreendedora e não ter o conhecimento, né? Exatamente. Durante o ensino médio, eu participei da Feira de Jovens Empreendedores da cidade. Nós ganhamos um prêmio, né? Nós fomos receber na Câmara Municipal. Então, eu sempre gostei, né, de empreender, né? Se eu pudesse vender um sabonete artesanal, eu ia lá, fazia e vendia. Se eu pudesse fazer um bolo, eu ia lá, fazia e vendia. Por quê? Porque a gente tem que, nas condições que a gente tem, né, fazer o nosso melhor. Sim. Então, eu sempre gostei muito de empreender, né? E depois, na odontologia, eu participei da empresa Júnior, né? Que foi a primeira empresa júnior da área da odontologia. E lá também a gente participava de feiras de empreendedorismo. Então, acho que empreender, colocar isso na educação é, assim, primordial para que esses jovens, né, criem oportunidades, porque senão fica difícil, né? A gente, eu vou fazer faculdade, mas eu não sei vender, eu não sei conversar, quanto custa? Então, o empreender é importante. Então, esse conhecimento me ajudou muito. Perfeito. E o que te impactou, assim, na área profissional, você ter esse conhecimento, né? E na sua área pessoal também, porque hoje, querendo ou não, a gente, como empreendedora, a gente pode dar essa oportunidade para os nossos filhos de uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida. O que impactou na sua história? Assim, um impacto total, porque sem essa visão de empreendedorismo, eu não conseguiria, né, sair do consultório. Muitos colegas saíram do consultório, iam trabalhar, mas não sabiam ali quanto custa, como eu vou vender, como que eu vou oferecer isso para o meu paciente de uma maneira, né, que não fuja ali da área da saúde. Sim. Então, sem essa bagagem de empreendedorismo, eu acho que eu não conseguiria ser quem eu sou, ter os meus consultórios. Eu precisaria de alguém ali para me ajudar mais do que eu tenho, porque o empreendedorismo, ele abre muitas portas pra gente, né? E o que você pensa sobre o network, né? A gente é do grupo de network. Sim. O que você admira, o que você acha interessante de viver num grupo de network, né? Ter ali no seu dia a dia um grupo que te apoia. O que você acha disso? Uma ajuda a outra, né? A gente vê no grupo de mulheres assim, eu tô precisando de alguma coisa. Uma vai lá, eu tenho. Esse dar as mãos, né? A gente tá ali juntas para melhorar a carreira uma da outra, né? Então, acho que isso é importantíssimo. Mas a gente tem que mudar, eu falo, para você mudar o mundo, você tem que mudar, né, ali a sua comunidade. E é uma pequena comunidade, né? É uma pequena comunidade que uma ajuda a outra e a gente vai conseguindo melhorar ao nosso redor. Perfeito. E eu também fiquei sabendo, né? A gente conversou um pouquinho que você também dá cursos, né? Sim. Que você é professora, pós-graduada. Conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória. Eu dou cursos na área de ortodontia, né? Sou pós-graduada, mestre pela Unesp também. E eu comecei a minha carreira, eu falo de professora, lá no ensino fundamental. Eu sempre gostei de ensinar. Então, tinha uma senhorinha na minha rua, que hoje ela virou até minha paciente, ela já está bem idosa, e ela não sabia ler nem escrever. E eu queria, né, ensinar. Eu falava assim, vem aqui, dona Neide, eu vou ensinar a senhora. E eu pegava os meus livros, ia lá na casa dela, e eu consegui fazer com que ela pelo menos assinasse o nome dela bonitinho, porque ela ficava com vergonha de ir a algum lugar e alguém perguntava, ela não sabia escrever. E aí eu comecei a dar aula para filhos de professores de matemática, de reforço. Ela, você não dá aula para o meu filho, me ajuda? E aí, assim, eu gostei, né? Eu achava que aquilo era o máximo, né? Criança. E aí, no ensino médio, eu participava de pequenos grupos de estudo na escola. Quando eu entrei na Unesp, a Unesp não tinha cursinho pré-vestibular. Então, surgiu a oportunidade, no primeiro ano, da Unesp de São José montar um cursinho pré-vestibular. E aí, eu me inscrevi, né? Fui chamada e aí eu fiquei na coordenação desse cursinho e com as turmas de português, mas literatura, que foi a Olimpíada que eu participei e ganhei bolsa, né? No colégio particular. E aí eu fiquei por 7 anos, eu me formei em 4, né? São 4 anos de odontologia integral na Unesp, fiquei 4 anos dando aula ali, depois saí mais 3 anos, emendei uma pós-graduação, né, em especialidade de ortodontia, depois emendei o mestrado e hoje eu fico na área de ortodontia.
que é a especialidade que cuida da correção dos dentes ali, da posição dos dentes na arcada. E aí você é professora lá, então? Isso, não na Unesp, mas na pós-graduação. Eu dou aula em Taubaté, em São Paulo, em alguns cursos de pós-graduação. Na Unesp eu fiquei como professora voluntária durante esse período de mestrado, né? E a gente fala que é docência, mestrado, como que eu falo? Professor convidado, né? A gente dá aula para poder pegar o título de mestrado. Aí depois eu peguei a pós-graduação em Taubaté e em São Paulo. Que bacana. E você estava falando que você é dentista na área de correção, né? Isso. Como que é você ver um dente ali todo, né, precisando da estética e depois você vê um sorriso bonito? Como que é esse processo para você como dentista, né? Eu falo que dinheiro no mundo paga, né? Eu falo que eu faria tudo que eu faço se eu não precisasse do dinheiro. Eu ia lá atender. Você rica, milionária, ganhou na Mega Sena. Mesmo assim, eu vou lá atender. Porque é um prazer imenso você ver um paciente que muitas vezes chega não podendo sorrir, né? O paciente, muitas vezes, ele chega com uma dificuldade de fala, uma dificuldade de autoestima, exatamente, né? De fonética mesmo. E pacientes crianças que muitas vezes chegam passando bullying na escola porque o coleguinha falou que o dente é pra frente, que o dente é torto. Ai, olha lá, a Mônica. E as crianças chegam no consultório assim, super tristes. Sim. E aí, quando coloca o aparelhinho, aquele dente, né, tá alinhando, o paciente chega e fala assim, olha mamãe, tem um relato de uma paciente, fala, olha mamãe, o meu coleguinha olhou meu dente, eu falei pra ele, olha, meu dente não é mais pra frente igual a Mônica. Então, assim, olha pra você ver como isso mexe, impacta muito, não só na saúde, né, que o paciente, na estética, mas impacta na saúde emocional de um paciente e até mesmo na saúde no geral, porque o paciente, assim, ele não quer comer, ele fica entristecido, entra em depressão. Então, e o sorriso é o nosso cartão de visita, o nosso cartão né? de visita. Então, mudar o sorriso muda tudo. Muda tudo. E você atende em São José e Jacareí, né? Isso, eu tenho um consultório aqui em São José, já tem 15 anos, e em Jacareí, no Vila Branca. Ah, legal. E como que é pra você, Ju, quando a gente fala sobre ser dentista, ser professora, né? Como que você equilibra tantos papéis, né, ao mesmo tempo? Esses pratinhos aí, que a sociedade mesmo fala que nós mulheres precisamos equilibrar, mas a gente não precisa não, Sim, né? O que eu falo, assim, é sempre um desafio, né? A gente equilibrar esses diferentes papéis. Mas é saber priorizar, né? O que naquele momento precisa de mim. Naquele momento eu tô na minha casa, meus filhos precisam de mim, o meu marido precisa de mim. Então, a gente tem que priorizar em cada momento. Quando eu estou no consultório, eu estou 100% no consultório. Quando eu estou em casa, eu estou 100% na minha casa. Porque é difícil, né? A gente não levar o problema de casa pro trabalho e o de trabalho para casa. Acontece. Mas a gente tem que saber que é essencial a gente priorizar. Naquele momento eu não vou poder fazer nada, eu não estou lá. Então eu estou aqui, né, inteira para vocês. Então a minha família é assim a minha base, né, é o que eu tenho de mais importante e é através dela que eu tenho o consultório. Então eu falo, né, isso reflete a nossa vida, reflete. Se eu estou feliz em casa, eu estou feliz no consultório e uma coisa vai unindo a outra. Sim, eu costumo falar que a nossa família é a nossa maior motivação para continuar, né? Exatamente. Porque eu muitas vezes, acredito que você também todos os dias quer desistir de alguma forma, né? Que a gente tem os nossos altos e baixos. Aí depois a gente fala, não vou desistir não, porque eu tenho por quem lutar, né? Eu falo assim, quando você tem uma família, tem filhos, tem por quem, você não tem nem tempo para ficar triste, né? Eu tenho alguém ali que precisa de mim e eu vou correr atrás, eu vou batalhar, eu vou ser cada dia melhor no que eu puder para a minha família. Verdade. E que dica que você dá para o empreendedor que está começando ou alguma empreendedora que às vezes trabalha como CLT na área de dentista e tem vontade de montar o próprio consultório, né? Que dica que você daria, assim, que ninguém te deu no começo da sua carreira? Sim, acredite em você, né? Eu acho que se você acreditar no seu sonho, você vai fazer acontecer. Porque muitas vezes, muita gente fala assim, não vai dar certo, não vale a pena, né? No começo você não vai ganhar rios de dinheiro, como em qualquer profissão que você tiver, você não vai abrir um negócio tendo lucro. Não, você vai ter dívida, né? Sim. Mas é importante você acreditar, porque você só consegue mudar a sua realidade, a sua vida, através do seu sonho, né? Através do que você vai se propor a fazer. Então, se propõe a fazer o melhor. Eu falo assim que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Sim. Se você acredita, você vai lá e faz e vai dar certo. Então, muitos obstáculos vão aparecer. Verdade. Mas se a gente acreditar, né, que a gente pode traçar meta, colocar no planejamento, tudo certinho, a gente vai conseguir. Isso é verdade. E o que a Ju tem de
de objetivo futuros aí na sua empresa, no seu consultório, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho. O meu objetivo é sempre melhorar cada vez mais o atendimento dos meus pacientes, né? Que eles possam sempre ter um lugar onde ir. Eu falo que sempre o paciente manda mensagem, eu quero que ele seja bem atendido, que ele seja atendido o mais rápido possível. Sim. Eu tenho uma equipe no consultório, então muitas vezes eu não consigo, mas a minha equipe está lá para atender. Então a minha intenção é sempre ter uma equipe boa, né? Suficiente para atender esses pacientes e sempre com muita qualidade. Perfeito. E Ju, qual que é o diferencial que a doutora Juliane tem como dentista? Porque existem diversos dentistas, mas cada um tem o seu diferencial. Qual é o seu? Eu acredito que o meu diferencial é a pontualidade, né? Muitos pacientes estão acostumados a ir em médicos, dentistas, chega lá, não, você vai ser atendido no seu horário certo. E eu crio vínculos, não adianta falar, não crie amizades com os seus pacientes, com seus clientes, não adianta. A gente é uma grande família, né? E por mais que os pacientes terminem o tratamento, eles falam, nossa, eu vou sentir saudade. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Eu não faço simplesmente por fazer ou pela questão financeira. A questão financeira é importante, sim, mas eu faço porque eu amo o que eu faço. Então, acho que isso transparece em todo o atendimento. O paciente sabe que você gosta. Sim, isso então, é verdade. Sente, né? Exatamente. Ele se sente seguro, ele se sente acolhido. Então, o meu diferencial é isso. Acolhimento, pontualidade. Perfeito. Exatamente. E Ju, todo mundo passa por um momento difícil quando a gente está começando, né? Sim. Quantos anos você tem de carreira? 15. 15 anos, ó, tem bastante tempo. Sim. O que você passou lá atrás que você trouxe como bagagem, como algo que te fortaleceu como empreendedora? No início, né, eu trabalhei 3 anos para outros profissionais e muitas vezes era difícil, né? Chegava num local que não tinha todo o que era necessário para um bom atendimento, né? E eu tentava fazer o meu melhor naqueles momentos. Muitas vezes faltavam materiais, né? Tinham situações, mas eu trouxe isso, como eu falo, que a gente vai pegando o que é bom e o que é ruim de cada lugar, né? E assim, às vezes eu trabalhava o dia inteiro para ganhar um valor fixo. Eu falei isso pro meu filho essa semana. Eu ganhava R$120 e ficava o dia inteirinho para atender pacientes. E a minha colega do lado não atendia ninguém. E ela ganhava os mesmos 120. Ai, eu era que injusto. Exatamente. E aí eu falava assim, eu desci, falei para essa recepcionista, olha, por que você não passa um pouco de paciente para ela? Aí ela falou assim, então, porque os pacientes querem passar com você. Olha. Aí eu falei assim, então tem um diferencial, né? Eu sofria um pouco, porque eu ficava lá atendendo até tarde, cansada, minha colega não, mas eu percebia que já tinha um diferencial. Então, assim, eu falei, eu vou pegar isso, que é algo que tá me cansando, e vou pegar o lado positivo disso. Eu vou enxergar algo que ninguém tá vendo. E aí, fora que também você pode ali ter as experiências, exatamente, né? Porque cada boca é de um jeito, exatamente, né? Então, querendo ou não, você estava muito mais à frente dela do que... Foi no primeiro ano de carreira. Só que a gente sempre pensa diferente, né? No começo eu ficava chateada, né? Porque eram muitos pacientes, sei lá, às vezes 20 e poucos no dia. Eu falei, passa um pouco desses pacientes, porque era cansativo. Eu não ganhava por atendimento, eu ganhava por dia, né? Então, muitas vezes acontece isso. Muitos colegas recém-formados sofrem com isso, né? Porque vão em clínicas que os profissionais que vão contratar, né? Eles abusam. Né? Então, assim, existe por trás, né? É dentista ou é médico, mas existe ali por trás uma grande defasagem em relação a pagamento, né? Que a pessoa vai receber porque ela é recém-formada. Então, eu acho que, assim, os profissionais que trabalham comigo, eu procuro valorizar, para que eles fiquem e tenham um bom atendimento com o paciente também. Porque não adianta você querer só lucro e deixar o seu colega ali à mercê de um salário ruim, né? E ele vai ficar cansado. Insatisfeito. Exatamente. E você tem alguma história para você contar de algum paciente que você atendeu, algum relato aí, um feedback? A gente conversou um pouquinho sobre, mas tem alguém que ficou aí na sua cabeça nesse tempo, né? Nem sempre tem um cliente especial, né? Eu falo que todos os meus clientes são muito especiais, né? Porque cada um tem uma história muito bonita. Mas tem um, inclusive, que eu vou finalizá-lo amanhã. Ele é maravilhoso. Ele veio no consultório no dia 2 de janeiro. Quando ele ouvir, ele vai lembrar, vai saber que é ele. E ele mandou mensagem, foi indicação, que ele tinha quebrado um dente. E ninguém tá atendendo aquele dia, 2 de janeiro, né? Todo mundo fechado. E aí eu estava na cidade, não tinha viajado. Falei, não, pode vir no consultório que eu te atendo. E aí ele veio para arrumar aquele dente.
arrumei o dente e ele me mostrou, ele falou assim, então, né, muito obrigada por me atender. Você acha que o meu sorriso teria conserto? E ele já é um senhor, né, uns 40 e tantos anos. Aí eu olhei, analisei tecnicamente, falei, não, com certeza tem, vamos pedir uns exames e a gente avalia mais criteriosamente, o planeja, né? E assim ele fez, ele voltou e a gente colocou o aparelho nele, né? Ele vai tirar amanhã. Ai, e ele falou assim, eu vou gravar um relato, porque pra mim é emocionante, ele contando assim, ele chora. Por quê? Porque mudou a vida dele. Ele sorria e a dentição dele era bem aberta. Então não aparecia muito os dentes superiores, ele não conseguia sorrir, a bochecha ficava maior. E todo mundo falava para ele que não tinha jeito, que era caso cirúrgico. E aí eu falei para ele, as possibilidades são essas, né? A gente mostra as possibilidades da mais complexa para a mais simples e o paciente tem essa opção de decidir. Sim. Não é uma decisão minha, é uma decisão dele. E eu tenho que dar para ele essa oportunidade de escolher. E ele escolheu, colocamos o aparelho e o sorriso dele mudou completamente. Ele fala que ele chega, né, na missa, todo mundo fala, nossa, como você está sorrindo, nossa, como o seu sorriso mudou, meu Deus. E ele quer mostrar, porque realmente mudou a vida dele. Sim. Então não é uma questão somente, né, de estética, não, é saúde, é o paciente poder sorrir, é o paciente poder conversar, ele não ficar envergonhado de um bate-papo com alguém porque o sorriso dele tá torto, tá desalinhado, né, não tá esteticamente bonito. Não é só sobre a estética, né? A estética faz parte também de todo esse contexto. Então é sobre isso. Eu fico muito feliz em poder contribuir com esses sorrisos ao longo desses 15 anos. Sim, nossa, deve ter bastante história, né? Sim. 15 anos é bastante Sim. história, né? E você gosta mais de atender, né? A gente sempre tem um queridinho, né? Mais crianças, mulheres. Eu gosto muito de atender as crianças, né? As crianças sempre vêm com novidades, com coisas diferentes a cada consulta, né? E eles são super engraçados. Eles são super engraçados. Eles falam assim, a tia Ju é fofinha. Eu falo assim, fofinha. Assim, são adjetivos bem... E cada vez são histórias diferentes. Às vezes eles estão mais chateados por alguma coisa que aconteceu na escola. Aí a gente vai conversando, batendo um papo. Normalmente eu coloco para eles um desenho que eles gostam. E no final eu sempre dou um presente. Então, eu acabo fazendo um encantamento dessas crianças, a experiência do cliente. Exatamente. Então, eu deixo sempre lá, eu falo que é o dentão surpresa. É um baú de dente com várias surpresas dentro. Então, a cada consulta eles podem abrir, escolher um presente, sempre para uma experiência positiva, que eles saiam de lá melhores do que eles entraram. E tem a parte de escolher a cor também, né? Exato. Que vai colocar da manutenção. O aparelho fixo tem essa opção, quando o aparelho é convencional, de escolher a cor da borrachinha, né? Mas as crianças que usam os aparelhos móveis, elas normalmente vão lá fazer o ajuste, né? E aí, como elas não têm a corzinha, mas até os maiores, quando eles vão ficando adolescentes, eu já percebo, eu falo, você quer seu presente hoje? Não, tia, hoje não, porque eles já estão maiorzinhos, né? Então eles já vão entrando na adolescência, já não querem mais. Mas a gente vai fazendo outros bate-papos, conversando sobre a escola, é sempre assim, uma consulta, mas também a gente conversa muito, não é nada monótono. Eu acho que é muito ruim você chegar num lugar, abre a boca, faz o procedimento e vai embora. Não. Sim. Eu acho que o paciente tem que saber o que está acontecendo ali. Tem que saber o que está sendo feito na boca dele. Porque é para ele, é por ele. Então, eu tenho que explicar, inclusive, a marca do que eu uso. Você está recebendo esse material, eu estou usando essa marca. É importante que ele saiba. Sim. Porque muito mais do que a gente está vendendo ali uma informação, eu estou vendendo uma informação e um produto que vai na boca dele. Então, ele precisa saber. Né? Então eu gosto de mostrar. Tem paciente, eu confio. Eu falo, eu sei que você confia, mas eu estou usando, olha a validade, é importante. Né? Então eu faço isso até com a minha mãe. Ela, eu sei, tá bom, mas é importante, né? A gente saber o que está sendo usado, de que maneira está sendo feito, até para o paciente se sente mais seguro. Com certeza. E até quero te perguntar, né? Eu tenho uma bebê de 1 ano e ela usa chupeta. Vamos falar sobre chupeta, já que a gente está aqui conversando sobre dentição. Ela usa às vezes só para dormir. Eu não dou durante o dia. Sim. Como que a gente faz, assim, depois? Compromete? O que acontece? Porque tem muita gente que fala que não, se tirar com tal tempo, né? Sim. Como que funciona isso para as bebês? Acontece? A maloclusão, né, que é os dentes tortos ali, da arcada superior e inferior, existem vários fatores que vão fazer com que esses dentes sejam tortos. A genética é um deles. Então, você pode não chupar chupeta nunca e ficar com dentes tortos. Mas a chupeta é um fator que vai agravar, é um fator agravante da dentição. Então, se o paciente ele não tiver tendência genética nenhuma a ter dentição, né, ter os dentes tortos, ele tem a dentição, os pais perfeitos ali, a genética dele diz que ele vai ter a dentição certinha. Se ele usar chupeta direto,
ele vai ficar com a mordida aberta. Uhum. Ah, mas ele só usa para dormir, Só pra por dormir, exemplo. a gente tira A gente vai ter uma movimentação. Não dá para saber o quanto de movimentação. O que é importante? É importante que a gente não cause trauma nessa criança, porque a chupeta, ela é algo ali que a criança se sente acolhido, né? Ele se sente, né, igual a naninha, um cheirinho, enfim. Então, o meu filho mais velho, ele chupou chupeta também, né? Eu não quis, eu sei que o problema psicológico causado é muito pior de resolver do que a correção que eu vou fazer, entendeu? Então, se a criança, ela tem um apego, a gente vai deixar. A gente vai começar a conversar isso lá pelos 3 anos e meio, 4 anos, que é quando ela vai começar a entender um pouco mais para tentar tirar, fazer uma troca gentil. Com 3, 4 anos ela já vai sair com certeza. Gentilmente. Então, se a gente faz essa troca nessa fase, até a troca dos dentes permanentes, né? Quando começar a trocar, eu vou ter um agravamento menor e às vezes não vou ter. Mas é importante que a gente converse isso com a criança, né? E não faça essa remoção de maneira abrupta, porque o problema é pior. Aí a criança, eu tenho crianças lá no consultório que os pais tiraram, a criança pegou o dedo. Aí é pior, piorou. O dedo tá ali todo o tempo. Então é importante que a gente faça essa remoção de maneira gentil, porque essa criança precisa. O meu bebê já não gosta. Eu queria dar, porque ele mama a noite toda, aí ele fica mais quietinho. Tô a chupeta, aí ele pega a chupeta e joga fora. Então, assim, a minha primeira também não quis, a segunda quis. É de cada criança, né? Então, se a gente remover de maneira gentil, nessa fase, antes de aparecer os primeiros dentes permanentes, o problema é menor. Agora, se deixar com a dentição permanente, aí realmente a gente vai ter uma modificação da arcada e da parte óssea, que aí só com a correção mesmo, com aparelhos, aí a gente não consegue remover esse problema. Mas enquanto a arcada está movimentando para os dentes permanentes, é menos problema. Entendi. E o flúor? A criança pode escovar os dentinhos com flúor, sem flúor até os 2 anos. Depois tem que ter flúor, não é? Então, Alguma o que coisa acontece? Assim? A Academia Brasileira de Odontopediatria, ela recomenda flúor desde o primeiro dentinho. Ah, é? Exatamente. Eu não sou odontopediatra, eu sou ortodontista e ortopedista facial. Sim. Mas a gente acompanha os odontopediatras, né? E os odontopediatras, eles falam, a Academia Brasileira de Odontopediatria, que é quem regula, né, as informações, eles recomendam o uso de flúor para a criança desde o primeiro dentinho. Quanto eu vou usar? É um grãozinho de arroz. É bem pequenininho. Esse que é o problema. As pessoas querem colocar igual a propaganda. Não é. A propaganda quer vender pasta de dente. Você tem que colocar, é um grãozinho de arroz. É só aquilo. É só para ter a proteção. Então não adianta, porque a pasta em excesso vai fazer mal. Se o bebê engolir pasta, o flúor em excesso faz mal. Então, assim, se eu tenho dúvidas, né, o quanto colocar, passa com o odontopediatra, verifica a quantidade certa, a pasta certa, porque o ppm de flúor, que é a quantidade de flúor, né, de cada pasta, é diferente para a criança. Então, tem que ter uma quantidade menor e a quantidade de escova ali, na quantidade da escova certa. Então, na pasta tem uma quantidade de flúor e o que eu vou colocar na escova também tem que ser pouquinho. Mas é importante fazer essa escovação, porque se o neném mama, principalmente mamadeira, para dormir no escova, vamos ter cárie. Aí o neném mama. Aí tem que escovar então o dentinho dela, depois mamar também. Tem. Se ela não mama no peito, se é mamando na mamadeira. Fórmula, principalmente, porque a fórmula, querendo ou não tem açúcar, mas aquele leite vai fermentar. Então é importante que a gente escove. Mas é no meio da madrugada. É difícil, eu sei que é difícil. Eu tenho filho, eu sei que é difícil. Então tem que fazer uma escovação de manhã, muito bem feita pela manhã, antes de dormir, antes de comer. Terminou de comer, já higienizar, passa a escovinha ali, porque senão a gente vai ter problema. Sim, perfeito. Adorei nossa conversa, nosso bate-papo. E a gente sempre finaliza com uma frase motivacional aí para empreendedores. Qual é a sua frase motivacional que você carrega dentro de você, Ju? É aquela que eu falei para vocês no começo, né, que eu sempre falo para os meus alunos, que é: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, se você pode sonhar, se você pode acreditar, você pode fazer. É isso. Ai, que lindo. Realmente, quando a gente acredita, né, a gente tem que acreditar e agir, né? Exatamente. As pessoas ficam só acreditando. Tem que sair com o pé do Exatamente, tem que acreditar, sonhar e fazer, né? Nós somos fazedores, né? O mundo é dos fazedores, das pessoas que fazem. Perfeito, Ju. Eu quero agradecer por você ter vindo aqui, por você compartilhar um pouco sobre a sua história, compartilhar sobre o seu profissional também como empreendedora, né? E a gente sempre dá um mimo para cada empreendedora que estão aqui nos visitando, contando mais sobre as suas histórias. Vou deixar com você um presente do Bom Aroma.
para você, que é um dos nossos patrocinadores, Obrigada. tá? Um home spray Obrigada. do Bom Aroma. E também passar aqui sobre os nossos patrocinadores, que é o Dudalina, que está me vestindo hoje. Bom Aroma, temos aqui o ZY3, que é a nossa rádio, onde a gente está fazendo aqui todas as nossas gravações, tá? E, Ju, eu quero que você deixe o seu Instagram para o pessoal te conhecer melhor. Meu Instagram é @doutora Juliane Guimarães Claro. Perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo. Se você quer conhecer mais sobre a doutora Juliane, entre lá no Instagram, converse com ela, agende um horário, né? Sim, vai ser um prazer atender vocês. Obrigada, Obrigada Ju. a vocês. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Curte, compartilha esse episódio, que já vai estar em breve aí nas íntegras do nosso YouTube. E se você não faz parte, você pode se inscrever também no canal e clicar aí no sininho para ter mais sobre o Metamorfose Podcast e aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Obrigada!